E aí, torcedor santista? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Peixão. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. O Santos abriu a pré-temporada de 2026 com uma escolha ousada: treinos virtuais, planilhas de carga e supervisão integral à distância, enquanto a decisão que pode redefinir os próximos meses segue no fio: a renovação de Neymar. Entre vídeos de exercícios, relatórios em tempo real e reuniões de plataforma, a pergunta que atravessa os bastidores é direta: a assinatura virá a tempo de blindar o ídolo antes da virada do ano? A comissão de desempenho organizou sessões domiciliares com protocolos rigorosos, usando métricas de frequência cardíaca, percepção subjetiva de esforço e indicadores de potência para cada atleta. Em paralelo, o departamento médico acompanha o camisa 10, que cumpre fisioterapia em casa e utiliza muleta para proteger o joelho esquerdo após a correção do menisco. Não há improviso, cada etapa é registrada, validada e confrontada com parâmetros de retorno seguro ao campo. A diretoria trabalha com uma janela definida e pragmática: concluir a extensão contratual nos próximos dias, com horizonte mínimo de 6 meses, preservando o projeto concebido desde o início de 2025. A ideia é simples e contundente: evitar qualquer margem para que o jogador se torne agente livre e, ao mesmo tempo, garantir previsibilidade técnica e comercial para o primeiro trimestre da temporada. Neymar, focado na reabilitação, não acelera etapas. O plano pessoal é retomar atividades presenciais após aproximadamente um mês de transição, com liberação gradual para campo em meados de fevereiro. O clube prepara um roteiro sem atalhos, minutagem crescente, ajustes de carga, microciclos desenhados para combinar proteção articular, explosão controlada e reintegração tática sem colidir com o calendário competitivo. A manutenção do ídolo não se resume ao futebol jogado. O Santos enxerga no retorno do camisa 10 uma alavanca institucional: impulsão de bilheteria, expansão de programas de associação, ativação comercial, visibilidade internacional e recuperação de protagonismo de marca. Em linguagem de gestão, trata-se de um ativo que conversa com performance e com receita, sustentando projetos além das 4 linhas. Nos treinos remotos, a comissão técnica escalona os grupos por função: defesa, meio e ataque, com tarefas específicas de força, mobilidade e resistência. Vídeos de feedback e métricas individualizadas desenham um mosaico de evolução diária. Essa malha de controle, mais que um protocolo, é um seguro esportivo que permite ao elenco chegar ao estado de prontidão antes do apito inicial no estadual. A ambição do jogador está alinhada a um objetivo nacional: integrar a lista de 26 convocados para a Copa do Mundo. Para isso, o roteiro precisa ser preciso: fisioterapia sem desvios, condicionamento progressivo, reentrada competitiva sem recaídas. O Santos ajusta o plano coletivo para oferecer contexto ideal, funções que valorizem a criatividade do camisa 10 e mecanismos de proteção que reduzam exposição a contatos desnecessários. Há contingências sobre a mesa caso a renovação demore. Comunicação transparente para estancar boatos, planejamento técnico que não dependa de um único desfecho e salvaguardas jurídicas em formato de extensão de curtíssimo prazo para neutralizar a janela de agente livre. O recado interno é inequívoco: controlar variáveis, limitar riscos e proteger o projeto. No campo tático, Vojvoda e sua equipe desenha cenários de reconfiguração com Neymar atuando entre linhas, recebendo com vantagem e acionando corredores com amplitude e velocidade. Para a fase inicial, a prioridade é criar um ecossistema que permita ao craque decidir em menos toques, reduzindo deslocamentos extensos e, ao mesmo tempo, maximizando influência na criação e na bola parada. O calendário impõe marcos incontornáveis. Em 10 de janeiro, às 16 horas, na Vila Belmiro, o Santos abre o Campeonato Paulista contra o Novo Horizontino. O objetivo é chegar ao primeiro jogo com condicionamento sólido, sincronismo entre setores e, sobretudo, uma mensagem ao torcedor: existe plano, a direção e o clube está disposto a sustentar desempenho desde o começo. A logística da volta envolve mais do que treino. Controle de viagens, campos de apoio, ajuste de gramados, otimização de períodos de recuperação e gestão de comunicação para evitar exposição indevida compõem um ambiente necessário para que cada etapa seja cumprida.
A ideia central é reduzir ruído e criar um corredor de estabilidade até o retorno oficial. O relacionamento com o torcedor segue como prioridade. Conteúdos de bastidores, boletins médicos objetivos e explicações técnicas sobre progressões de carga ajudam a manter a confiança alta e a expectativa calibrada. Quem acompanha quer saber o que está acontecendo, por que as decisões são tomadas e como elas impactam dias, semanas e jogos. O vestiário sente o peso da responsabilidade e responde com disciplina. Líderes do grupo absorvem a narrativa de foco, os jovens da base ganham minutos e aprendem dentro de um ambiente de alta exigência. No papel, a volta do camisa 10 adiciona genialidade, na prática, exige maturidade coletiva para ajustar espaços, rodar peças e sustentar intensidade. Há uma mensagem final que precisa ser compreendida: o Santos aposta em controle, método e coragem. Entre treinos online e espera pelo ídolo, o clube organiza o início de 2026 com um roteiro que une ciência do esporte, estratégia de negócios e ambição competitiva. A próxima cena já tem hora e lugar, e os dias que antecedem a estreia valem tanto quanto 90 minutos de bola rolando. Fala, torcedor do Peixe! Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Santos com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. Acerto encaminhado. Santos avança por Everton Ribeiro e arma liderança de peso para 2026. O vídeo que circulou nas redes sociais nesta tarde deixou torcedores em estado de pura expectativa. Imagens de Everton Ribeiro desembarcando em São Paulo, acompanhado de representantes do Santos, acenderam a chama da curiosidade e da esperança. A cena, ainda sem anúncio oficial, já é interpretada como sinal de que o acerto está encaminhado. O meia, ídolo recente do Flamengo e referência técnica no futebol brasileiro, pode vestir a camisa alvinegra em 2026 e assumir papel de liderança em um elenco que busca retomar protagonismo. A movimentação do Santos no mercado não é apenas ousada, mas também estratégica. Everton Ribeiro, com sua experiência e qualidade, representa muito mais do que um reforço. Ele simboliza a construção de uma nova identidade para o clube, que deseja unir tradição e modernidade. A possível chegada do jogador é vista como peça-chave para consolidar um projeto ambicioso que mira títulos e estabilidade. Torcedores santistas reagiram com entusiasmo imediato. As redes sociais foram tomadas por mensagens de apoio, vídeos de comemoração e até montagens que já colocam Everton Ribeiro com a camisa branca e preta. O clima é de euforia, e a expectativa cresce a cada minuto. Para muitos, trata-se da contratação mais impactante dos últimos anos, capaz de devolver ao Santos o status de protagonista no cenário nacional. A diretoria do Santos, por sua vez, demonstra firmeza ao conduzir a negociação. Fontes próximas ao clube indicam que o acerto está encaminhado e que restam apenas detalhes burocráticos para oficializar a contratação. Esse movimento mostra que o clube está disposto a investir pesado em nomes de peso para fortalecer o elenco e criar uma liderança sólida dentro e fora de campo. Everton Ribeiro, aos 36 anos, carrega uma trajetória marcada por títulos e atuações memoráveis. Sua passagem pelo Flamengo consolidou sua imagem como maestro do meio-campo, capaz de organizar o jogo e decidir em momentos cruciais. Ao escolher o Santos como próximo destino, o jogador demonstra que ainda tem ambição esportiva e que deseja escrever novos capítulos de glória. A repercussão da notícia não se limitou ao Brasil. Veículos de imprensa internacionais destacaram o avanço do Santos na negociação, ressaltando o peso que Everton Ribeiro tem como jogador e o impacto que sua chegada pode causar no futebol brasileiro. Para muitos, o clube da Vila Belmiro conseguiu dar um golpe de mestre no mercado, atraindo um nome que ainda desperta respeito e admiração. Dentro do elenco santista, a expectativa é de que Everton Ribeiro assuma papel de liderança imediata. Jogadores jovens veem na possível chegada do meia uma oportunidade de aprendizado e inspiração. A experiência do atleta pode ser decisiva para orientar talentos em formação e para criar um ambiente de confiança e competitividade. Esse tipo de liderança é fundamental para consolidar um projeto vencedor. Torcedores mais antigos, que viveram épocas de ouro do Santos, receberam a notícia com emoção especial. Para eles, ver o clube trazer um jogador de renome é confirmação de que a tradição continua viva.
O orgulho nacional se mistura com memórias pessoais, criando uma experiência única de pertencimento e celebração. Essa conexão entre passado e presente reforça a ideia de que o Santos é eterno. A negociação também levanta debate sobre o futuro do clube. Com Everton Ribeiro no elenco, o Santos ganha não apenas qualidade técnica, mas também visibilidade. O jogador atrai a atenção da mídia e dos patrocinadores, aumentando o potencial de receitas e fortalecendo a marca santista. Esse tipo de movimento tem impacto que vai além das quatro linhas, influenciando diretamente a estrutura financeira e institucional. Especialistas em futebol destacam que Everton Ribeiro pode se tornar peça-chave na reconstrução do Santos. Sua experiência internacional e sua capacidade de decidir jogos são vistas como diferenciais importantes. O jogador chega em um momento estratégico, em que o clube busca consolidar jovens talentos e precisa de líderes capazes de orientar e inspirar. Everton Ribeiro, nesse sentido, representa mais do que um reforço, representa um guia. A repercussão também atingiu torcedores rivais, que reconheceram a importância da negociação. Muitos admitiram que o Santos conseguiu dar um passo à frente no mercado e que Everton Ribeiro pode se tornar um dos grandes nomes da temporada. Essa percepção reforça a ideia de que o clube voltou a ser protagonista e que sua presença será sentida em todas as competições. O vídeo, ao se tornar viral, criou uma atmosfera de expectativa para a estreia de Everton Ribeiro. Torcedores já imaginam o jogador em campo, vestindo a camisa branca e preta, e projetam momentos de emoção e de glória. A ansiedade é palpável, e cada detalhe sobre sua chegada é acompanhado com atenção. O Santos, mais uma vez, conseguiu mobilizar sua torcida de forma intensa. A contratação também reacende a discussão sobre o papel dos clubes brasileiros no mercado internacional. Ao trazer Everton Ribeiro, o Santos mostra que ainda é capaz de competir com propostas estrangeiras e de oferecer desafios esportivos relevantes. Esse movimento fortalece a imagem do futebol brasileiro e mostra que o país continua sendo destino atraente para jogadores de alto nível. No ambiente institucional, a diretoria santista celebra a negociação como vitória estratégica. O esforço para trazer Everton Ribeiro envolveu planejamento e articulação, e o resultado é visto como prova de competência. O clube, que vinha enfrentando desafios, mostra que é capaz de se reinventar e de surpreender. Essa conquista fortalece a confiança da torcida na gestão e cria expectativa positiva para o futuro. A repercussão também chegou ao Flamengo, clube onde Everton Ribeiro se tornou o ídolo. Torcedores rubro-negros lamentaram a saída, mas reconheceram que o jogador merece novos desafios. A transferência foi interpretada como sinal de que o meia ainda tem muito a oferecer e que sua escolha pelo Santos é prova de ambição esportiva. Essa leitura reforça a ideia de que o futebol é feito de ciclos e de novas oportunidades. O vídeo também trouxe reflexões sobre o papel da emoção no futebol. A reação dos torcedores, marcada por lágrimas e celebrações, mostra que o esporte vai além das estatísticas e dos resultados. A chegada de Everton Ribeiro representa esperança, identidade e pertencimento. O futebol, nesse sentido, continua sendo espaço de construção de narrativas poderosas e de mobilização coletiva. A expectativa agora é pela estreia de Everton Ribeiro. Torcedores aguardam ansiosos para ver o jogador em campo e para testemunhar o impacto que ele pode causar. Cada treino, cada entrevista e cada detalhe sobre sua preparação são acompanhados com atenção. O clima é de contagem regressiva, e a estreia promete ser um dos momentos mais marcantes da temporada. O Santos, ao anunciar Everton Ribeiro, reafirma sua vocação histórica de revelar e atrair talentos. O clube, que já foi palco de craques lendários, mostra que continua sendo referência e que sua história está em constante construção. A contratação é prova de que o Santos não vive apenas do passado, mas também do presente e do futuro. O orgulho nacional se mistura com a paixão local, criando uma narrativa única. No fim, o acerto encaminhado que explodiu nesta tarde não é apenas sobre uma contratação. É sobre esperança, identidade e pertencimento. Everton Ribeiro avança para vestir a camisa do Santos, e o futebol brasileiro ganha mais um capítulo emocionante. O vídeo que confirmou a negociação se torna símbolo de uma nova era, e o torcedor santista, mais uma vez, pode sonhar alto. O Santos, com Everton Ribeiro, está pronto para escrever história em 2026.
A repercussão da notícia de que o Santos avançou nas negociações por Everton Ribeiro e encaminhou um acerto para 2026 foi imediata e tomou conta do noticiário esportivo. A possibilidade de contar com um jogador de tamanha experiência e qualidade técnica mexeu com o imaginário da torcida e reacendeu o entusiasmo em torno do projeto do clube. O anúncio, ainda não oficializado, já é tratado como um divisor de águas para a próxima temporada, e a expectativa cresce a cada minuto. Nas redes sociais, o impacto foi explosivo. Torcedores santistas celebraram com vídeos, fotos e mensagens de emoção, transformando a negociação em um verdadeiro acontecimento cultural. Hashtags relacionadas ao nome de Everton Ribeiro e ao Santos dominaram os trending topics, e a mobilização digital ultrapassou fronteiras, com fãs de futebol de diferentes países comentando sobre a possível transferência. Essa viralização reforça a força da narrativa e mostra como o futebol, quando bem contado, pode se transformar em fenômeno global. A imprensa esportiva nacional dedicou páginas e horas de programação ao tema. Especialistas analisaram o impacto técnico da chegada de Everton Ribeiro, destacando sua capacidade de organizar o meio-campo e de ser decisivo em jogos grandes. Muitos apontaram que o Santos ganha não apenas um jogador, mas um líder capaz de inspirar jovens talentos e de elevar o nível competitivo da equipe. Essa leitura reforça a ideia de que a contratação tem efeito imediato e de longo prazo. No ambiente internacional, a repercussão também foi significativa. Portais esportivos da Europa e da América do Sul destacaram o avanço do Santos na negociação, ressaltando o peso que Everton Ribeiro tem como jogador e o impacto que sua chegada pode causar no futebol brasileiro. Para muitos, o clube da Vila Belmiro conseguiu dar um golpe de mestre no mercado, atraindo um nome que ainda desperta respeito e admiração. Dentro do elenco santista, a expectativa é de que Everton Ribeiro assuma papel de liderança imediata. Jogadores jovens veem na possível chegada do meia uma oportunidade de aprendizado e inspiração. A experiência do atleta pode ser decisiva para orientar talentos em formação e para criar um ambiente de confiança e competitividade. Esse tipo de liderança é fundamental para consolidar um projeto vencedor. Torcedores mais antigos, que viveram épocas de ouro do Santos, receberam a notícia com emoção especial. Para eles, ver o clube trazer um jogador de renome é confirmação de que a tradição continua viva. O orgulho nacional se mistura com memórias pessoais, criando uma experiência única de pertencimento e celebração. Essa conexão entre passado e presente reforça a ideia de que o Santos é eterno e que sua história continua a emocionar gerações. A repercussão também chegou aos bastidores políticos e institucionais do esporte. Autoridades brasileiras comentaram sobre o impacto da negociação e destacaram a importância de valorizar clubes que representam o país no cenário internacional. O movimento do Santos foi interpretado como sinal de ambição e de respeito ao futebol brasileiro como um todo, fortalecendo a imagem do país como potência esportiva. No ambiente digital, o vídeo de anúncio extraoficial se transformou em fenômeno cultural. Milhares de compartilhamentos, comentários e reações demonstraram o quanto a mensagem tocou os torcedores. O conteúdo foi replicado em diferentes idiomas, mostrando que o impacto não se restringiu ao Brasil. Essa viralização reforça a força da narrativa e demonstra como o futebol, quando bem contado, pode se transformar em fenômeno global. A decisão de avançar por Everton Ribeiro também trouxe reflexões sobre o futuro do Santos. Se o passado já é glorioso e o presente foi marcado por essa negociação, o desafio agora é manter essa tradição viva. Investir em talentos, fortalecer a base e preservar a identidade do clube são caminhos apontados por especialistas como fundamentais para garantir que o legado continue. O vídeo, nesse sentido, funciona como alerta e inspiração ao mesmo tempo. Por fim, a repercussão da negociação mostra como o futebol continua sendo um terreno fértil para narrativas poderosas. Uma simples movimentação de mercado foi capaz de gerar debates, análises e expectativas que se espalharam por todo o país e pelo mundo. O episódio reforça a ideia de que o esporte não é apenas sobre resultados, mas também sobre histórias que capturam a imaginação coletiva. E, nesse caso, o avanço do Santos por Everton Ribeiro se transformou em um capítulo inesquecível, capaz de marcar a temporada e deixar uma lembrança duradoura no imaginário dos torcedores. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Santos todos os dias.
Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso Peixão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Santos. Até o próximo vídeo.